Eu sempre troco, sabia? Sonhar grande e pensar alto. Você acredita? Mas até que dá um trocadilho, hein? Vamos lá? Olá, sou Gumé Carvalho, editor da revista Melhor Gestão de Pessoas. Estou aqui com o Teunis Marinho para falar um pouco de sonhos, né? Sonhar alto, pensar grande. Ou sonhar grande e pensar alto. Sonhar alto e pensar grande, isso. Teunis, o livro retrata a tua trajetória desde o início ali em RH, chegando até a presidência da Bayer Polímeros. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público, se você pudesse dar algumas dicas para o profissional de recursos humanos que está sonhando alto, como é que ele faz para transformar esse pensamento de algo pequeno para grande e realizar isso daí? Olha, como você focou no profissional de recursos humanos, né, eu acho que a primeira coisa é o profissional sentir qual é o seu papel dentro do jogo. Como nós gostamos muito aqui no Brasil do esporte futebol, então vamos usar o futebol, mas poderia ser outro também, né? Okay. Eu falo que o futebol oficial se joga com 11 pessoas. Então qual é o papel do profissional de RH dentro desse contexto? Quer dizer, ele está no jogo, né? Existem pouquíssimas, graças a Deus, mas no passado mais, empresas que o profissional de RH era muitas vezes o gandula do time. Ele ficava do lado de fora com a maior eficiência do mundo, corria, pegava a bola, devolvia para o goleiro ou para o atacante e pulava, comemorava quando o gol saía e ficava muito, muito feliz, mas ele não era um dos jogadores. Ele suava, mas não gerava resultado. Né? E com o tempo ele podia ser promovido para massagista e se evoluísse muito virava até um dos cartolas do time que sentava do lado do presidente na arquibancada assistindo o jogo. E eu digo que o profissional de RH, eu não tenho dúvida sobre isso, ele tem que ser um dos 11. E eu dou até um número de camisa para ele, é a número 5, é a do meio do campo. Tá. Para mim o profissional de RH é o cara que passa a bola para o centroavante, que é o número 10, que é o presidente da empresa, para fazer gol, né? E também é o cara que ajuda o goleiro, que é a produção, né? A fazer o time funcionar. Então ele é esse sujeito. E quando o time ganha e avança, e vai dar a volta olímpica, ele é um dos 11 que dá a volta olímpica junto com o time, né? E não um que só fica torcendo do lado de fora. Eu acho que esse é o papel fundamental, estratégico de um profissional de RH hoje em dia nas grandes empresas. E como é que você faz essa mudança de gandula para pegar a camisa 5? Bom, hoje já tem algo que ajuda, é que o mundo se modernizou e o profissional de RH, ele já é reconhecido como uma necessidade na maioria das grandes empresas, né? Dificilmente uma empresa hoje não procura um profissional com este papel. A dificuldade às vezes maior é o próprio profissional reconhecer isso, é ele sentir que ele tem essa responsabilidade. Mas isso é uma coisa que ele tem que aprender porque é requisitado dele. O profissional de RH hoje faz parte de processos altamente competitivos de escolha para ser o selecionado, né? Então a profissão se valorizou muito nesses últimos anos. Quer dizer, tem que ter coragem, confiança, e aí vem todas aquelas outras qualidades que a gente sempre ouve falar em termos de criatividade, o espírito colaborativo, seria mais ou menos esse caminho também. Esse também, se nós continuarmos ainda com a conversa do futebol, né, ele não pode só ser um amador do time que adora, estou vestindo a camisa do meu time, não, ele tem que ter condição física de jogo, ele tem que treinar todos os dias, ele tem que, depois que acaba o treino, ficar mais um pouquinho para tentar entender melhor, ele tem que conhecer o negócio da empresa, ele não pode falar meu negócio é pessoas, isso não existe. Se ele vai trabalhar numa automobilística, ele tem que entender do mercado automobilístico. Se ele vai trabalhar numa indústria química, ele tem que entender de química também, do mercado da indústria química. Ele tem que ser o mais completo possível para ele poder entrar nesse jogo como um dos 11. Eu lembro que no seu livro você dá 15 dicas, se não me engano. Mandamentos. 15 mandamentos. Tem algum que você gostaria de destacar nesse momento? Estude sempre. Eu acho que você nunca deve parar de estudar, até no final da sua vida, se você estiver, lamentavelmente, num leito de um hospital lá, aguardando o que Deus pode fazer contigo, se você tiver um livro, tiver uma revista, leia, né? Não fica pensando em outras coisas. Eu acho que estudar é muito importante, né? Você está sempre atualizado. Esse é um que eu considero importante. O outro, né, é que num processo
de evolução profissional, de convivência, você não angaria só amigos, né? Você também angaria pessoas que são contra as suas posições, às vezes até eticamente, mas também tem, às vezes, antiética, né? Uhum. E você precisa, na vida, quando você cresce, aprender a perdoar as pessoas que, na sua interpretação, te fizeram mal. Eu acho que o perdão, ele libera você e não a pessoa. Eu ia comentar justamente isso, porque a mágoa é você que carrega, não é o outro, né? O Shakespeare dizia uma frase que eu adoro, que é um credo para mim, que odiar um ser humano é a mesma coisa que você beber um copo de veneno esperando que ele morra, né? Então eu acho que isso é uma coisa que realmente faz a sua vida muito mais leve, você dorme melhor sem remédio. Eu acho que vale a pena você não guardar ódio no coração, né? E eu acho que existem outros dos 15 mandamentos que também ajudam a pessoa, que é o espírito de corpo, né? Ninguém na vida é alguém sem amigos. E amigos são passageiros, a vida é passageira, né? Quantos amigos eu tive na escola que eu me lembro pelo nome, às vezes nem pelo nome, mas que eu adorava e que hoje eu nem sei onde mora mais, o que ele faz na vida, que caminho que ele tomou, mas ele foi importante naquela época para mim. Quantos amigos eu tenho hoje que eu não tinha 2, 3 anos atrás e que talvez não estarão daqui 4 ou 5, mas você cultivar amizades é muito importante. E como você cultiva amizade? É uma troca. Você não pode só querer receber ou só querer dar, né? E esta troca é que gera confiança, é que gera simpatia, é que gera o famoso mãos dadas, estamos juntos, né? E então eu acho que você precisa ter amigos, independente do tempo de duração, de validade dessa amizade. E como é que você consegue isso, né? Eu acho que é muito legal você ter o que para você é ética. O que é ética? É você, por exemplo, não fazer mal para ninguém. E se fizer, se você acredita que nunca pretende fazer, quando você faz mal para alguém, né, você se apercebeu disso, peça desculpas. Sim, aí exercer empatia. Empatia, mesmo que seja uma pessoa abaixo de você, se for a sua empregada doméstica, se for o seu office boy, você fala, ô fulano, ontem aconteceu, você me desculpa, viu, eu fiz sem querer e tal. Eu acho que vale a pena fazer isso, isso para mim é grandeza. E nas empresas isso seria a regra mínima, a regra básica, aliás, de convivência civilizada, né? Tem isso também. Nós não podemos confundir, né, porque numa hierarquia, os principais executivos de uma empresa, os proprietários, enfim, o CEO, tem momentos difíceis que você tem que tomar a medida que é a certa. E a certa, às vezes, é a antipática, é a dura, é a difícil. Você tem que remodelar o seu negócio, enfim. Então você tem que tomar atitudes, decisões difíceis. Isso não é ser antipático, isso não é ser cruel, é você tomar a decisão que é a correta. Mas faça isso também com uma dose de coração. Sem dúvida, que vai conversar com as pessoas. Vai conversar, organiza, se coloque no lugar dela. Eu sou o demitido e não o presidente que está mandando embora. O que eu gostaria que este cara fizesse comigo neste momento? Então faça isto com aquela pessoa. Até porque às vezes as decisões mais duras, muitas vezes nas empresas, eu estou fazendo uma inferência, se eu estiver errado, por favor me corrija. Às vezes por uma deficiência de comunicação da empresa, ela acaba tendo que notificar uma decisão muito dura e os funcionários não estão preparados. Desde que você tenha essa empatia, desde que você tenha um trabalho bom de comunicação, essa decisão dura é muito mais bem aceita, mais bem compreendida do que num outro cenário. Talvez aconteça isso, né? É verdade. Eu gosto muito de utilizar uma situação, né, que eu crio para mim, quando eu tenho que punir alguém ou tomar uma decisão difícil, né, eu fico imaginando que eu estou fazendo isso diante de uma plateia, que tem 1000 pessoas assistindo eu com aquela pessoa aqui na minha frente. Então, como é que estas pessoas, essas 1000 que estão assistindo, vão me julgar pela minha decisão? Eu acho que isso é um treino que você faz para tentar não ser injusto, ser correto e fazer o que precisa ser feito. Sem dúvida, sem dúvida. Então, para finalizar, eu queria que você falasse para a gente o que de RH te ajudou tanto quando você era presidente. Que grande lição que você tirou de RH que ajudou muito a tua carreira como presidente da Banco Emerson? Olha, eu adorei essa pergunta, né, porque eu trabalhei, você vai me permitir rapidamente dizer, eu comecei a trabalhar em RH, mas eu trabalhei, por exemplo, na área de agroquímica da Bayer,
com defensivos agrícolas, especificamente com herbicida. Era na área comercial até. Na área comercial, como gerente de produtos, né, de herbicida, né, de um herbicida específico. Depois eu fui trabalhar com óxido de ferro, que é um produto químico inorgânico. E depois eu fui trabalhar com finanças. E depois que eu fui ser presidente da Bayer Polímeros, que era a área petroquímica da empresa, que são plásticos e engenharia. Né? Então, veja quantos produtos, que diversidade na mesma empresa, né? De tecnologias, de patentes, de produtos. E tudo isso, acredite em mim, é mais fácil de ser aprendido do que mexer com pessoas. É impressionante, mas é verdade. Mexer adequadamente, né? Tratar com pessoas adequadamente. Então, eu acho que você precisa estar sempre, a partir do momento que você domina uma tecnologia, por exemplo, aprendi o que é, quais são as moléculas do meu herbicida, os meus concorrentes, aonde que ele é aplicado, quais são os pontos fracos da minha empresa, quais são os pontos fortes. A partir daquele momento, são as pessoas que fazem a diferença na sua vida. Pode ser o seu cliente, pode ser o chefe da produção que vai te entregar o produto, pode ser o funcionário que trabalha contigo, o teu chefe. Eu acho que o ser humano, né, ele precisa desse relacionamento. Por que ele se agrupa em cidades e não mora isolado lá na selva, um a cada 10 quilômetros do outro? Né? Por que ele está sempre próximo? Porque isso é fundamental na vida. Ok. Bom, Tênis, obrigado. Sonhar Alto, Pensar Grande, está na 5ª edição já, né? Saiu esta semana a 5ª edição. É um sucesso, parabéns. Estou muito feliz. E você que está me entrevistando nesse momento faz parte desse sucesso, porque você escreveu um endorsement para o meu livro, aliás, muito bonito. Obrigado. Agora eu fico corado e encerro por aqui e até o nosso próximo papo.com. Um abraço.